Chegou novidade para você que está cansado. Estamos de volta na TV e no YouTube e já voltamos com uma corneta, hein? Porque lançamos uma enquete aqui para a galera votar, que era de quem é a culpa pela má fase do Palmeiras. É da presidente Leila, do diretor Anderson Barros, dos jogadores, do técnico Abel Ferreira, mas André Hernan e PVC queriam uma outra opção. Qual que é? Torcida do Palmeiras. Eu vou ganhar um hate absurdo aqui, mas a torcida do Palmeiras, ela tá, assim, muito ansiosa. Ela tá, assim, acho que elevando a temperatura. O clima no Allianz Parque, o PVC vai falar, porque ele esteve lá ontem no jogo, mas era, de novo, vaias no Anderson Barros. E aí, a maioria, né, sem ser organizada, vaiou a vaia. Então, assim, podemos colocar a torcida também como responsável, por que não? Mas a minha corneta não é sobre isso, a minha corneta é sobre mim mesmo, porque eu não via a enquete em tempo de dizer, vamos pensar numa outra opção. Então a vaia, no meu Você caso... está cornetando quem fez a enquete. Não, estou cornetando a mim mesmo, porque se eu não participei da enquete, se eu não percebi a enquete e não tive tempo, por não ter percebido, não tive tempo de votar numa outra possibilidade, eu estou cornetando a mim mesmo. Eu acho que tem uma questão da torcida que tem informação sobre a questão da torcida desde a emboscada da Mancha em 27 de outubro. Vamos chegar lá. Para você, Emily, de quem é a culpa? Eu gostei de colocarem a torcida. Eu acho assim, eu acho bizarro, gente, isso que está acontecendo. Palmeiras, que a gente sabe que é o Palmeiras dos últimos anos, eu não consigo entender esse estado de coisas, de vaia e de falta de paciência e de o Abel não merecer um voto de confiança. O Abel não merece um voto de confiança. O Abel, o Anderson Barros e a Leila. Se esse trio não merece um voto de confiança, quem merece? Eu acho, assim, de uma completa insanidade a torcida tratar o Palmeiras do jeito que está tratando. Torcida do Palmeiras, não fiquem bravos com o nosso programa, viu? André, Hernan e Milha, problema deles, olha a cor da minha roupa hoje, em homenagem a vocês, tá? Não, eu vim de verde. Eu vim de verde para ficar tudo bem, para a gente equilibrar as coisas aqui desse programa. E de fato, ontem... Pois é. De fato, ontem faltou futebol, né? O Palmeiras decepcionou a torcida que esteve no Allianz Parque e também uma presença ilustre. Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, estava lá, viu um 0-0 com o Red Bull Bragantino, olha, um futebol feio. Agora a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, se é que tivemos melhores momentos. Viu também protestos, viu xingamentos direcionados a Anderson Barros, viu um suco de futebol brasileiro, essa é a verdade. E a gente vai ver agora a manifestação da torcida durante a partida, depois da partida, como que a torcida protestou contra o diretor. Teve um outro grito ainda também, dizendo para o Barros voltar para o Botafogo. Barros preguiçoso, voltar para o Botafogo, nosso forte é a rima. E esse foi o mais educado, né? O outro eu prefiro não proferir neste horário, porque não foi tão educado. Mas o técnico Abel Ferreira e o goleiro Everton também se manifestaram a favor, em defesa do Anderson Barros. Vamos ver. Mais uma vez, não vou ser advogado de defesa de ninguém. O Barros, desde que eu cheguei, é um elemento que já está habituado a ser criticado. Desde 2000 que eu vejo muros pintados e críticas aos treinadores. Já me invadiram um CT para falar comigo porque não ganhamos. E faz parte dessa cobrança. A torcida tem todo o direito de se manifestar, sem dúvida nenhuma. E hoje nós vimos a torcida a manifestar-se. Mas é importante que num momento como nós estamos agora no início do ano, em que estejamos todos do mesmo lado. Todos a puxar para o mesmo lado e que confiem naquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que o trabalho recente dos últimos 4, 5 anos tem dado provas daquilo que é o nosso caminho, né? Há um ano atrás toda a gente dizia que tinha um elenco curto e foi através do elenco curto que o Estevão surgiu, né? Não é de agora, nós já temos 4 anos de trabalho juntos, vai para o 5º ano de trabalho juntos e sabemos aquilo que fazemos. Basta ver o que o Palmeiras tem feito e comparem com os outros de fora. Para os nossos torcedores, alguns aqueles mais céticos, aqueles que só acreditam depois de ver, porque há uns que acreditam muito, isso vê-se,
que acreditam sempre. Eu falei ali agora há pouco que o Anderson Barros é um cara que faz coisas que geralmente as pessoas não vê, porque elas não vivem o nosso dia a dia. As pessoas não percebem que um diretor de futebol ele não é só para contratar jogadores. Essa é uma das principais funções dele, sim, é poder fortalecer o elenco, é poder estar sempre atento ao mercado, mas a função dele é cuidar dos jogadores, é entender, muitas vezes nós jogadores também temos problema e ele tem que estar atento a como pode ajudar, como pode cuidar de cada um. Então, assim, em todos esses anos, nessa geração vencedora de tudo aquilo que a gente vem fazendo em todo esse período, eu falei ali, vou repetir, ele não chutou nenhuma bola pro gol, ele não fez nenhuma defesa, mas ele foi tão importante como quem fez gol, como quem defendeu, como quem teve em campo, com o seu trabalho do dia a dia, com a sua forma de gerenciar todas as coisas, com a sua forma de conversar, de entender o lado humano. A gente sabe na vida que nada funciona se o teu lado humano, se o teu mental não estiver bom, tu não vai ser bom em nada, seja o que tu escolher para você fazer na vida, seja jogador de futebol, jornalista, qualquer coisa, se a tua saúde mental não estiver em dia, tu não vai conseguir fazer o teu melhor. Ele vem cuidando de todo esse ambiente, ajudando todo mundo, tentando elevar sempre o nível da equipe, e a gente colheu tudo. É uma frase forte essa do Everton, que ele fala, o Anderson Barros, ele não entra em campo, ele não defende nem faz gol, mas é tão importante quanto quem está em campo. Ô André Hernan, como que todo esse protesto, esses protestos que vêm sendo frequentes, não foi a primeira vez, tem ecoado na diretoria? E que postura a diretoria pensa em fazer diante disso, em tomar diante disso? Inclusive agora, hoje, no fim da manhã, eu publiquei, né? A Leila não pensa em demitir o Anderson Barros, não passa pela cabeça da Leila, ou ela não cederá a essa pressão que vem de fora, né, para dentro, em relação às críticas feitas ao Anderson Barros. O Anderson Barros, acho que o Everton, com essas frases fortes que você bem disse, deixou bem claro qual que é a postura a postura do Palmeiras interna, né, de jogadores, de dirigentes, de comissão técnica, de funcionários, da presidente Leila, do ex-presidente Maurício Gagliotti também, que gosta muito do Anderson Barros e defende ele muito nos bastidores do clube. Então, assim, o Anderson Barros é um maior vencedor. O PVC trouxe ontem um ranking aqui, ele tem 11 títulos desde que ele chegou à gestão. O segundo tem 7. O segundo em 110 anos de Palmeiras tem 7. Tem 7. E muita gente compara o Alexandre Matos, porque tem um perfil completamente diferente do Anderson Barros. O Matos tem 3 títulos e o Anderson tem 11. Então, assim, comparar a gestão, comparar o número de títulos é esmagador quanto o Anderson Barros conquistou. E esse papel interno, ele é um papel assim que vai além do dia a dia. O Anderson Barros é uma figura humana muito importante dentro do Palmeiras. Ele e o Abel Ferreira têm uma amizade fora do Palmeiras, para se ter uma ideia. Então, assim, é muito difícil imaginar uma demissão. A Leila não vai ceder essa pressão de jeito nenhum. E, internamente, corre nos corredores da academia de futebol que essa crítica, esse peso em cima da figura do Anderson Barros tem muito a ver com a questão política da Mancha Verde, da torcida organizada, que estão, né, inclusive os líderes presos pela questão da emboscada na máfia azul do Cruzeiro, e essa torcida é rompida com a Leila Pereira. Ou melhor, a Leila Pereira rompeu com essa torcida. Quando eles tentaram ir lá na academia de futebol conversar com os jogadores, ela inclusive chamou a polícia, né? Ela não, o clube, a segurança do Palmeiras chamou a polícia. Então, assim, não há relação. E essa motivação política, a Leila acredita que tem muito a ver com essa questão do Anderson Barros e por isso ele não vai ser demitido. Não, vamos por parte só, eu acho que tem muita coisa importante para dizer. A questão da mancha é fundamental. O Anderson contratou 26 jogadores em 5 anos e ganhou 11 títulos. O Alexandre Matos estava asfaltando o terreno, é verdade, mas contratou 79 jogadores e ganhou 3 títulos. Esse é um ponto. O fato é que, assim, é muito ridículo quando você tenta xingar a Leila ou tenta xingar o Abel. Então, se você tem que xingar alguém, você vai xingar quem? O diretor de futebol. Mas não sejamos advogados. Tem uma crise que vem da emboscada. E isso está muito claro para quem frequenta o Allianz Parque todo jogo.
A emboscada foi dia 27 de outubro, data do segundo turno da eleição municipal. De 27 de outubro a 4 de novembro, data que o Palmeiras perdeu para o Corinthians em Itaquera, o Palmeiras não jogou no Allianz. Então, em todos os jogos do Allianz, desde a emboscada, a Mancha não canta o nome de nenhum jogador. E vaia, algumas vezes insistentemente, inclusive no jogo contra o Botafogo, que era a decisão do campeonato. Sim. E é vaiada, porque esse ponto é fundamental para entender o momento que está acontecendo no Allianz Parque. O Palmeiras está dividido em 3. Tem a Mancha sem liderança. A Polícia Civil diz que nas reuniões de torcidas uniformizadas, a Mancha não leva um presidente, porque o presidente está preso. Leva uma comitiva, uma comissão. Ou seja, a Mancha hoje não tem liderança. O comitê gestor. Não tem liderança. Quando a Mancha grita, Barros preguiçoso, volta para o Botafogo, o nosso forte é a rima, o Gol Sul, que normalmente é mais silencioso, vai à Mancha. Foi o que aconteceu ontem. E não foi a primeira vez, nesses jogos depois da emboscada, que isso aconteceu. A Mancha está gritando mais alto porque ela grita mais alto. É um Mas ela desvio tá sendo... de foco, seria? Eu acho um desvio de foco. Não vamos falar sobre o nosso problema. Nossos 10 líderes estão presos. Vamos falar sobre outro problema. Vamos chamar atenção para isso aqui. Mas o restante do estádio está vaiando a vaia. E esse ponto é importante. Só que nesse ponto, por isso que o Abel está dizendo, precisamos ser apenas um. Nesse ponto, não estou dizendo que o Abel está certo. Eu, como Abel não é advogado do Anderson Barros, eu não sou advogado nem do Abel nem do Anderson Barros. Eu estou tentando diagnosticar o problema dentro do que eu estou vendo. E o que está acontecendo é uma questão política que envolve as lideranças da torcida uniformizada, que sempre foi muito importante na história do clube, como a Gaviões no Palmeiras, no Corinthians e assim por diante. Temos problemas contra a violência, sem dúvida, mas tem uma importância da torcida uniformizada. Mas hoje tem uma crise de liderança e isso está impactando. Por isso que o Abel vai para a entrevista coletiva e fala, precisamos ser só um. Ele não está atacando a torcida, ele está tentando diagnosticar o problema que ele está vendo. Tem um problema. Agora, o Palmeiras precisa contratar mais? Talvez. E vai contratar. Talvez. Mas a questão central é... Mas isso influencia na contratação? Porque já era uma ideia contratar. Aí o ponto, assim, quando o Hernan diz, a Leila não vai demitir o Anderson Barros. Eu tenho certeza que a intenção dela não é demitir o Anderson Barros, ela está certa. Não tem que contratar mais por causa do grito da arquibancada, não tem que demitir diretor por causa do grito da arquibancada. Mas ela não queria demitir o Olivério Júnior da assessoria de imprensa do Palmeiras e demitiu em função da pressão da diretoria. E aqui a própria Leila já admitiu um erro lá atrás, que foi ter dado dinheiro para a escola de samba. Ela já admitiu que ela errou nesse ponto. Né? Em 2019 foram 3 milhões e 400 mil reais. Aí quando rompeu, piorou a situação. Porque quando rompeu, você faz o quê? Vou fazer um comentário que não é exato. Mas se eu comprar o seu respeito, quando eu parar de pagar, você perdeu meu respeito. Então, ela própria já admitiu que errou no início desta relação. Não é só ela, porque tem uma série de dirigentes esportivos que fizeram a mesma coisa. Mas quando você para de oferecer as vantagens, paro de oferecer meu benefício, meu apoio. Eu quero saber se essa postura pode interferir na forma como o Palmeiras vê o mercado, mas antes quero te ouvir, Mili. Você vê por esse ponto de vista político também, ou essa insatisfação de alguma forma se faz sentido, porque o Palmeiras não vem tendo... Gente, é muito início de ano ainda, é praticamente uma pré-temporada com o Campeonato Paulista já rolando, mas o futebol está devendo do Palmeiras desde o ano passado, né? Para você, faz sentido essa insatisfação pelo que vem acontecendo dentro de campo ou que pode explicar realmente uma questão política? Não, eu acho assim, o Palmeiras tem um problema em campo, né? O Palmeiras tem um problema esportivo. Isso é fato. Não está jogando bem, as coisas não estão dando certo, os passes não saem, eu não estou me ouvindo, mas eu acho que vocês estão me ouvindo e eu vou continuar falando.
Então, eu acho que a gente está vendo o que está acontecendo, mas a gente está nos primeiros dias de uma temporada. O Abel está fazendo testes. Ontem ele encheu o campo de cria. Ele está testando o time. Eu acho absolutamente natural que os times não estejam jogando bem. Ninguém está jogando bem, gente. Ninguém está jogando bem. O Corinthians não está jogando bem, o Fluminense não está jogando bem, o Flamengo começou, talvez. Não estão jogando bem, são testes. Então, sim, há um problema esportivo. O que eu não consigo entender é quando a arquibancada começa a vaiar nessa fase do Palmeiras, porque assim, o Palmeiras nos últimos anos encheu essa arquibancada de alegria e de orgulho. Então, isso não faz sentido. Claro que tem uma explicação política. Concordo com o PVC, assim, eu não estou no time das pessoas que criminalizam torcida organizada. Eu acho que as torcidas organizadas no Brasil, elas têm um papel importantíssimo. Há estudos e estudos e estudos a respeito do papel social das torcidas organizadas. Isso quer dizer que não haja dentro dela núcleos violentos? Não, não quer. Há, como em qualquer grupo humano, há núcleos violentos. Então, seria essa uma grande oportunidade para o Palmeiras e a Mancha se reencontrarem. Seria maravilhoso que fosse assim. As lideranças estão presas por motivos devidos, né? Há problemas. O Palmeiras precisa da Mancha, assim como a Mancha precisa do Palmeiras. Momento, uma oportunidade de ouro para esse reencontro. Isso que o PVC está contando, de ter quem vai à vaia, também é muito importante nesse contexto, porque tem uma parte da torcida do Palmeiras que entende que é começo de trabalho, que não é hora, que o Abel, o Anderson e a Leila merecem um voto de confiança por tudo que eles já fizeram, que o Abel já reencontrou times e times e times dentro de situações mais complexas do que essa que ele está vivendo agora. Então, eu acho que está tudo na conta. Acho que são relações humanas, está tudo explicado. Mas vejo uma oportunidade muito bacana para o Palmeiras e a Mancha tirar. Seria um desperdício que isso não fosse feito. Só colocar um detalhe a mais sobre isso que a Mili está falando. Eu acho que tem problema de... A gente não combate a torcida uniformizada, a gente combate a violência. É esse o que é o ponto. Agora, é difícil ter esse caminho. O Palmeiras não vai procurar a Mancha e não tem que procurar. Agora, a questão é que, assim, tem um problema de liderança. E não há perspectiva de mudança. O estádio está sem bateria, está sem liderança. Torcedores que estavam próximos à uniformizada ontem dizem: cara, os caras não sabem nem o ritmo da música. Os caras saem do estádio dizendo: não, eles não sabem nem o ritmo da música. Como é que canta? Porque está sem liderança. Agora, e não há perspectiva de mudança disso, porque a Mancha está suspensa do estádio por tempo indeterminado, ou seja, ela não pode levar faixa, uniforme e instrumento. E é por tempo indeterminado, o que significa, em primeira análise, até o final do processo. Até o final do processo significa até o julgamento dos 10 que estão presos. Estão presos por quê? Porque houve uma emboscada. Houve uma prisão que foi praticamente em flagrante. Detalhe, só uma informação. Da briga da Marquês de São Vicente de São Paulo e Corinthians no domingo, já há 7 torcedores identificados que estão prontos para serem presos. Trouxemos o delegado aqui, doutor César Saad. 7 que já estão identificados. E o que está proposto é o seguinte: até a metade do ano, todos os estádios têm que ter identificação facial. Ou seja, se você fizer uma bobagem, você não vai entrar no estádio. Pior, se você tentar entrar no estádio, você vai ser identificado e preso. Porque você é criminoso identificado pela sua face. Isso vai mudar muito a relação. Sim, e foi algo que a Leila brigou, inclusive, para colocar a biometria nos estádios. Agora a gente vai para um break rapidinho e a gente já volta e eu quero saber das contratações do Palmeiras diante dessa pressão toda. Vamos lá. Estamos aqui no YouTube, hein?
Hora da bagunça. Hora da bagunça e de vocês participando. O chat aqui está um negócio, está um alvoroço. Ó, o Senhor do Destino, ele diz, Matos que trouxe a maioria desse elenco vencedor. Então, gente, mas é que eu não consigo, Eu queria, o Senhor do Destino, olha pra mim, olha na minha cara aqui, ó. Falar um negócio pra você. Na lente da verdade. Na lente da verdade. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu queria vocês, torcedores do chat, que ficam falando isso, eu queria vocês um mês numa diretoria de futebol para ver quanto pepino tem e como é difícil gerir um clube do tamanho do Palmeiras. Um clube que tem um faturamento de 1 bilhão, mas tem dinheiro para contratar. Beleza, você vai contratar, sei lá, vamos pensar aqui, vai contratar o Lewandowski. Beleza, vamos vender o Lewandowski. Quanto você tem aí? Eu tenho 50 milhões de euros. Para o Palmeiras vai valer 80, porque sabe que é um clube que tem dinheiro. E um treinador que tem uma metodologia de trabalho que contrata de maneira muito pontual. Muito de uma característica. Então é muito difícil ser diretor do Palmeiras. Isso hoje não é mais verdade, cara. Porque se você pegar o time que ganhou o Brasileiro de 2023, você vai dizer, assim, o Everton foi o Alexandre Matos, Marcos Rocha foi Alexandre Matos, Gustavo Gomes. Murilo não foi. Murilo foi o Anderson. Murilo foi o Anderson. Aí você vai pegar Mike. Vanderlan subiu. Aníbal Moreno hoje foi o Anderson. Zé Rafael foi. Piquerez foi o Anderson. Rony foi o Anderson. Sim. O Hendrick foi a base. Então, já não é bem verdade isso. Não é. O Dunkin' Games está aqui bravíssimo. A base desse time, esse é outro, hein? A base desse time, quem foi mesmo? Foi o Barros ou foi o Matos? Respondam, por favor, PVC e André Hernan. Tô respondendo. Respondido, não precisa ficar bravo. É meio a meio, mas a base. É um terço, um terço e um terço. É base. Base é Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, Leila Pereira, João Paulo Sampaio. O PVC, você vai voltar? Então tá, eu quero dar um detalhe. Estamos de volta, hein? A gente estava um alvoroço aqui do chat falando sobre as contratações do Palmeiras na era Matos, também na era Anderson Barros. Você quer completar alguma coisa, André? Eu quero completar com o seguinte, em 2019 o PVC vai se lembrar, depois de um jogo contra o Flamengo, se eu não me engano. O 3x1. O 3x1, o Mano Menezes foi demitido, Alexandre Matos foi demitido, ia ter uma reformulação e usar mais a base. E eu me lembro que... Bateu 500 milhões de reais de dívida. Bateu 500 milhões de reais de dívida. Eu me lembro que, naquela época, a grande reclamação era o Matos gasta muito e não teve resultado, porque 2019 foi um ano que o Palmeiras não fez uma grande conquista, não conquistou um título importante. Então, assim... Foi o último. É a mesma reclamação do ano passado, que o Anderson Barros é isso, aquilo, devagar no mercado, não sei o quê, o Palmeiras não ganhou nada, foi com o Matos gastador... Estou aqui falando, reproduzindo o que a torcida falava. Gastador num ano que não ganhou nada. Então, assim, gente, é bola na casinha. Quando bola na casinha, tá tudo maravilhoso. Todos são muito bons. Mas eu acho que tem É verdade. Agora, quem não viu bola na casinha ontem foi o Klopp, hein? Ex-técnico do Liverpool, que agora ele é chefe, diretor global da